Gente, então muito boa noite então para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. O Joab entrou agora. E aí, Joabão? Beleza, irmão? Espero que esteja tudo bem. E aí, meu amigo? Tudo Ei, bem? oi, Como você tá? Tava com saudade de você. O que foi que você tava sumido? é porque eu tava vestindo roupa, eu tava tomando banho Ah, entendi. na rua principal. Tá certo. Aí tava sentindo a sua falta, cara. Tchau. Até mais. Você não vai ficar pra aula, não? Eu vou ficar atrás da mamãe. Eu vou ficar lá no lado da manhã, Então, do beleza, lado então. da mamãe. Então tá bom, então. Tá combinado, então. Vamos lá então, gente. Deixa eu projetar aqui a nossa matéria de hoje. Pode pegar. Tá carregando. Fala, Carlinha. Tudo bem, minha amiga? Tudo certo? Espero que esteja tudo bem. Tudo bem, Kathleen, tudo professor? bem? Tudo Só na certo? correria aqui, Só na correria da correria? mudança. Mas você tá Oi, Mas você tá chegando em sim. algum lugar, né? Correndo de jeito. Oi? Mas você tá conseguindo chegar no alvo, né? Você não tá correndo só por correr, não, né? Tô, professor, tô chegando na onde eu tanto sonhei. Ah, então que bom, então. Essa correria, então, tá valendo a pena, então. Show de bola. Tá valendo muito a pena. Ai, que bom então. Então vamos lá. Kathleen, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. Gente, vamos lá. Tá, Ah, tudo, tudo jóia? tudo jóia, Ai, professor. que bom, graças a Deus. Vamos lá, gente. Vamos finalizar nossa matéria aqui com chave de ouro. Nós vamos estudar três matérias hoje. Nós vamos estudar funções essenciais da justiça, nós vamos estudar estado de defesa e nós vamos estudar o chamado estado de sítio. Beleza. Como vocês estão vendo aí na Constituição Federal, começando aqui do artigo 127, nós estamos no capítulo 4, que fala das funções essenciais da justiça. Seguinte, o que são funções essenciais da justiça? São quatro órgãos, tá? São quatro órgãos, podemos dizer assim, ou são quatro elementos que ajudam com que a justiça seja alcançada. Então, as funções essenciais da justiça são funções, são elementos que ajudam e auxiliam para que a justiça seja alcançada, para que a justiça seja desenvolvida. No Brasil, existem quatro funções essenciais da justiça. São quatro funções essenciais da justiça que nós temos no Brasil. Nós temos o Ministério Público, nós temos a Advocacia Pública, nós temos a Advocacia Privada e nós temos a Defensoria Pública. Então, só dizendo aí para vocês quais são as quatro funções essenciais da Justiça. As quatro funções essenciais da Justiça são o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Vamos lá. Vamos começar primeiro estudando sobre o Ministério Público. Olha o que diz o artigo 127. O artigo 127 diz que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público, gente, primeira coisa que a gente tem que saber é que ela é uma instituição permanente, que é um órgão permanente. Isso é até considerado cláusula pétrea no nosso ordenamento jurídico. Tá? Isso também é considerado cláusula pétrea do nosso ordenamento jurídico, que o Ministério Público ele não pode ser desfeito, ou o Ministério Público ele não pode ser suprimido. O Ministério Público exerce uma essencialidade à função jurisdicional do Estado, ou seja, o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, e o Ministério Público tem como finalidades e como objetivo defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais, individuais
indisponíveis. Vocês podem ver que o Ministério Público ele atua para a coletividade, o Ministério Público ele atua para a sociedade. O Ministério Público ele não atua somente em função de uma pessoa. O Ministério Público ele atua buscando satisfazer os interesses sociais e os individuais indisponíveis, ou seja, o Ministério Público ele atua em favor da sociedade, em favor da coletividade. Eu não vou falar assim sobre questões internas aqui do Ministério Público, porque isso daqui não nos interessa. Mas o que eu queria falar com vocês em relação ao Ministério Público? O Ministério Público, ele é um órgão muitíssimo importante no nosso ordenamento jurídico. O Ministério Público é composto por promotores de justiça. Vou até dividir aqui para deixar bem claro para vocês assim. Existem dois tipos de Ministério Público. Existe o Ministério Público Estadual e existe o Ministério Público Federal. O Ministério Público Estadual ele é composto por promotores de justiça no primeiro grau. E no segundo grau ele é composto por procuradores de justiça. Já o Ministério Público Federal ele é composto por procuradores da República, sendo que isso no primeiro nível, isso no primeiro grau. Sendo que no segundo nível, no segundo grau, ele é composto pelo Procurador-Geral da República. Então, se vocês ouvirem falar essa expressão, às vezes vocês podem já ter ouvido no noticiário, podem ter ouvido aí na internet sobre o Procurador-Geral da República, o chamado PGR. O PGR, o Procurador-Geral da República, que no caso hoje é o Augusto Aras, ele chefia o Ministério Público Federal. Ele chefia o Ministério Público Federal. E o Ministério Público, gente, ele tem essa vertente, ele tem justamente essa inclinação para a defesa de interesses da coletividade. Ele tem justamente essa inclinação para a defesa de interesses da sociedade. Então, vou até só dar um exemplo para vocês aqui. O Ministério Público, algo que é comum de acontecer, é o Ministério Público iniciar um processo. O Ministério Público dá o pontapé inicial em um processo para processar, por exemplo, uma pessoa que comete um crime. E o Ministério Público ele faz isso, ele entra com um processo contra essa pessoa que cometeu um crime em favor da sociedade, em favor da coletividade. Então o Ministério Público ele tem sim essa função social, o Ministério Público tem sim essa inclinação para a defesa de interesses da coletividade. Vocês têm alguma pergunta, gente, em relação ao Ministério Público? Também, Kathleen, também. O Ministério Público pode fazer isso também. A Kathleen perguntou se o Ministério Público ele poderia embargar festas, se ele poderia embargar festas, ou seja, se ele poderia proibir que uma festa acontecesse. Eu não sei qual que é a situação, teria que saber qual que é a situação, Kathleen, para poder te falar melhor. Tá, nesse caso ele pode. Se for no caso envolvendo um suposto crime ou suposta irregularidade, por exemplo, você está colocando aí que é uma situação de investigação que envolvia verbas. Nesse caso, o Ministério Público ele pode atuar. Vou até colocar aqui, eu não queria colocar para não estender muito, mas vou colocar aqui quais são as funções institucionais do Ministério Público. O que o Ministério Público ele faz, gente? Olha lá. Ele promove privativamente a ação penal pública na forma da lei. Isso é quando alguém comete um crime, quem inicia o processo é o Ministério Público. O Ministério Público tem o dever de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, defender judicialmente interesses das populações indígenas, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar, requisitar diligências investigatórias e
instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos das suas manifestações processuais. Eu não sei qual que foi a situação, Kathleen, mas encaixaria nessa daqui, ó, que você está falando, ó. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos das suas manifestações processuais. Então, quando tem alguma irregularidade, tá? Quando tem alguma irregularidade ou quando há indício, tá? Quando há indício de um crime, por assim dizer, quando há indício de alguma situação irregular, o Ministério Público ele pode requisitar justamente diligências investigatórias para que o inquérito policial seja instaurado e pudesse, né, reunir o máximo de elementos probatórios para se instaurar uma ação penal. Beleza. Essas são as funções institucionais do Ministério Público. Vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade em relação ao Ministério Público? Ao que vocês já ouviram falar? Ao que vocês queiram saber a respeito do Ministério Público? Porque às vezes vocês já ouviram falar um monte de coisas, né? Então, assim, só para ver se vocês têm alguma curiosidade em relação, alguma dúvida em relação a isso. Beleza? Então vamos lá. Próxima função essencial da justiça que nós temos é a advocacia pública. Lembrando aqui, existe advocacia pública e existe advocacia privada. Vamos começar aqui no 133 que fala da advocacia privada, que fica melhor para a gente falar. O artigo 133 diz assim, ó: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos da lei, nos limites da lei. Então é o seguinte, gente, a advocacia, e a advocacia que a gente conhece, que vocês conhecem, né? Fulano de tal é advogado, fulano de tal tem um escritório de advocacia. Essa é a advocacia privada. Essa é a advocacia particular. Essa é a advocacia particular. A gente sabe, é requisito para que uma pessoa possa exercer advocacia que ela seja inscrita na OAB. Né? Requisito para a pessoa exercer advocacia que ela seja inscrita na OAB. E aí, quando a pessoa é inscrita na OAB, ela pode exercer a advocacia. Pode exercer advocacia criminal, advocacia civil, advocacia trabalhista, enfim. Pode exercer vários segmentos. Esse advogado particular, esse advogado privado, ele é indispensável à administração da justiça. Por quê, gente? Se não tiver advogado, não tem processo. Se não tiver advogado, não tem processo. Tem que ter alguém que tenha a chamada capacidade postulatória. Tem que ter alguém que tenha a capacidade de colocar em juízo determinada questão. E quem tem a capacidade de postular em juízo, quem tem a capacidade de exercer em juízo alguma demanda, é justamente o advogado particular, o advogado privado. E ele é inviolável por seus atos e manifestações. O advogado privado, ele é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Por exemplo, o escritório do advogado é considerado casa, tá? O escritório do advogado é considerado casa. Isso envolve o quê? Justamente aquele inciso, o 5º inciso 11, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, o advogado, ele não pode ser violado pelos seus atos. O advogado tem sigilo entre cliente e advogado. O advogado não é obrigado a depor em relação a um suposto crime que o seu cliente tenha cometido. O advogado não é obrigado a depor, porque ele tem garantido o sigilo entre profissional e cliente, né? O sigilo entre cliente e advogado.
Não se pode realizar escutas ou interceptações telefônicas contra um advogado, a não ser que haja indícios realmente da prática de algum crime. Ou seja, o que a gente está querendo falar é que os advogados eles são importantíssimos para a justiça, para o desenvolvimento da justiça e como fala, eles não podem ser violados. Eles não podem ser violados no exercício da sua profissão. Vamos lá. Próximo aqui. Nós vamos falar agora da advocacia pública. Nós falamos da advocacia privada e a gente vai falar aqui da advocacia pública. A advocacia pública, gente, é a advocacia que é feita pelo Estado, tá? A advocacia pública é aquela que uma pessoa defende o Estado, tá? Defende o Estado, no caso, a União, né? No caso, a União. Então, quando a gente fala da advocacia pública, a gente está falando da Advocacia Geral da União. Quando a gente fala da advocacia pública, a gente está falando da Advocacia Geral da União, da chamada AGU, tá? AGU. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, como a gente pode ver aqui, ela é uma instituição que diretamente ou através de órgão vinculado, ela vai representar a União judicial ou extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar, dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então é o seguinte, gente, nós temos a União a nível nacional, nós temos os estados a nível estadual, nós temos o DF a nível distrital e nós temos os municípios a nível municipal. Em relação a todos esses entes, existem profissionais, existem pessoas que passam em um concurso, há necessidade de passar em um concurso, que vão representar judicial ou extrajudicialmente esses entes. Então, por exemplo, nos municípios, quem que defende o município? Tem algum profissional que defende o município judicial ou extrajudicialmente? Tem. O procurador do município, os procuradores dos municípios. Já ouviram falar, gente, dos procuradores do município? Já ouviram falar sobre o procurador do município ou os procuradores do município? Acredito que sim. Os procuradores do município exercem a representação, eles representam, eles defendem o município judicial e extrajudicialmente, nos interesses, obviamente, ali do município. Nós temos também, a nível estadual, nós temos os procuradores. Nós temos os procuradores do estado, ou procurador de estado. Os procuradores de estado, eles representam e eles defendem os interesses do estado. Agora, a nível nacional existe a AGU, existe a Advocacia Geral da União. Os advogados gerais da União, eles vão trabalhar em prol da União. Eles vão trabalhar para defender os interesses da União, judicial ou extrajudicialmente. Então é isso que a AGU, tá? É isso que os advogados gerais da União fazem. Eles defendem, eles representam a União judicial ou extrajudicialmente. Beleza? E aí só falar mais em relação a esse órgão. Esse órgão aqui, tá, gente? A Advocacia Geral da União é um órgão muito respeitado, super respeitado. No Brasil, ele tem ganhado destaque nos últimos anos, porque não existia Advocacia Geral da União em todo o país, tá? Mas aqui eu até falar para vocês aqui, ó. É através de concurso, tá? Para entrar na AGU, para entrar na Advocacia Geral da União, necessariamente é através de concurso. Então, vou até ler aqui para vocês aqui, ó. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Ou seja, para ingressar na União, é através de concurso público de provas e títulos.
O que é um concurso público de provas e títulos? Seguinte, gente, existem dois tipos de concurso. Existe concurso público de provas e existem concurso público de provas e títulos. Concurso público de provas é aquele que você vai lá e só faz a prova lá, objetiva ou subjetiva. Você realiza apenas essa prova e aí depois já tem a classificação final do concurso. Um concurso público de provas e títulos, é aquele que tem uma fase de provas, objetiva ou subjetiva, e depois disso, necessariamente, tem uma fase de títulos. Você, o candidato que foi classificado, ele deve apresentar os títulos que ele tem perante o concurso. E aí ele apresenta lá a sua pós-graduação, o seu mestrado, doutorado, e ele recebe pontos, recebe uma pontuação por esses títulos. Beleza? Então esse é o concurso da AGU, é um concursaço. Se eu fosse vocês, eu ficaria de olho, porque é um concurso muito bom. Concurso público de provas e títulos. E aí só deixar claro aqui para vocês, tá? A Advocacia Geral da União, ela tem por chefe o Advogado Geral da União. Então a Advocacia Geral da União, gente, esse órgão, essa instituição, ela tem um chefe. O chefe é justamente o Advogado-Geral da União. E aí quem que nomeia? Quem nomeia é o Presidente da República, tá? De livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, tá? Então, o chefe da AGU, o chefe da Advocacia Geral da União, é justamente o Advogado-Geral da União, que ele é escolhido pelo presidente da República, ato de livre nomeação do presidente, beleza? E aqui, só até falar com vocês aqui, artigo 132, diz que os procuradores dos estados e do Distrito Federal, como eu falei para vocês, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Ou seja, são os procuradores que exercem a defesa dos estados, do DF e também dos municípios. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora aqui da Defensoria Pública. Outra função essencial da Justiça, outra instituição que é importantíssima para que a justiça seja alcançada, gente, é a Defensoria Pública, tá? É a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, como diz aqui, eu até queria ler isso para vocês, da mesma forma que o Ministério Público. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos, e a defesa em todos os graus, essa parte é a principal, e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. A Defensoria Pública, gente, é aquele órgão que atende os necessitados, que atende as pessoas pobres, que atende as pessoas que não têm condição. Esse órgão, quem faz essa defesa desses interesses é justamente a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela defende, tá? E ela promove os interesses e os direitos, pode ser individual, pode ser coletivo, dos necessitados. E a Defensoria Pública, ela faz essa defesa de maneira gratuita. A Defensoria Pública faz essa defesa de maneira integral e de maneira gratuita. Então, quem não tem condições de entrar com um processo, quem não tem condições de arcar com um processo, quem tem um interesse, ou tem determinado pleito, tem determinada demanda, mas não consegue entrar com um processo porque processo tem custas, né, gente? Processo tem custas, ou seja, tem que pagar as custas do processo para o processo seguir, para o processo desenvolver.
Quem pode fazer isso de maneira integral e de maneira gratuita, sem cobrar nenhum real, é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela defende os interesses dos cidadãos necessitados. Por isso que para mim é o órgão que para mim é o meu xodó. Eu acho um órgão assim sensacional, porque os defensores públicos, eles têm uma missão muito nobre. Eles ajudam os necessitados, eles defendem os interesses dos necessitados e não recebem dinheiro, assim, não recebem dinheiro das pessoas, né? Mas recebe obviamente do órgão, recebe obviamente da instituição. E as defensorias públicas, gente, são órgãos que têm crescido pelo Brasil, são órgãos que têm desde a Constituição de 1988 era previsto para que as defensorias públicas elas fossem criadas em todo o Brasil, em todos os estados. E não era em todos os estados que a Defensoria Pública era criada. Então, justamente, é um órgão relativamente novo, que tem ganhado muito destaque, tem ganhado muita visibilidade ao longo dos últimos anos. Tem sido instaladas defensorias públicas em vários estados, tá? E aí se tem a facilidade das pessoas, principalmente dos necessitados, de entrar com um processo ou de uma demanda em juízo. Beleza? Vamos lá. Então, lembrando as 4 funções essenciais da justiça: Ministério Público, advocacia privada, advocacia pública e defensoria pública. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora do estado de sítio e do estado de defesa. Vamos falar primeiro do estado de defesa. O que é o estado de defesa, gente? O estado de defesa é um estado excepcional, é um estado de exceção, onde acontece algum tipo de evento que põe em risco a ordem pública ou a paz social. São eventos que acontecem que provocam grave e iminente instabilidade institucional no país, ou quando acontecem eventos, acontecem situações que o país que são atingidas por calamidades de grandes proporções de natureza. Então, o estado de defesa, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que é um estado de exceção, que é um estado excepcional. É um estado onde a normalidade da ordem jurídica não acontece. É uma situação em que a realidade jurídica ela é afetada, ela é alterada e a situação de normalidade institucional não acontece. O estado de defesa acontece quando em alguns locais, locais específicos e locais determinados, a ordem pública ou a paz social está sendo ameaçada por uma crise ou por uma situação de instabilidade institucional. Então vamos supor o seguinte, vocês lembram não é há muito tempo atrás, mas vocês lembram daquela situação lá dos Black Blocs? Você lembra quando tinha os Black Blocs há uns, 5 anos atrás? Que o pessoal tava fazendo manifestação contra o preço, acho que do metrô, contra o preço do ônibus. Aí o pessoal vestia de preto, vestia máscara e ia quebrar tudo. Vocês lembram disso? Quando tinha esses black blocs, esses movimentos. Não lembram? Então beleza. Imagine o seguinte. Vamos colocar aqui. Vou fazer uma comparação aqui um pouco diferente. Vocês já assistiram La Casa de Papel? E agora vocês assistiram, né? Agora vocês sabem certeza. Tô ligado, vocês são fera. Imagina que aqui no Brasil alguns criminosos sejam presos. Alguns criminosos sejam presos. Imagina que esses criminosos tenham simpatia popular.
eles se tornaram mártires, eles se tornaram heróis. E aí o que o pessoal começa a fazer? Começa a ir pra rua e começa a ficar revoltado. Então as pessoas começam a sair pra rua e começam manifestações sociais, começam revoltas, começam a ir para os lugares e a quebrar loja, quebrar casa, quebrar e depredar rua, colocar fogo em carro, ou seja, começam a existir várias manifestações populares. Só que manifestações populares que estão causando uma crise institucional, que estão derrubando a estabilidade institucional. Essas manifestações, e aí claro que eu utilizei como exemplo, mas quando há uma situação no Brasil de manifestações populares que saem da normalidade, começam a colocar em risco a segurança das pessoas, começam a colocar em risco a estabilidade institucional, o pessoal começa a quebrar loja, começa a depredar a rua, começa a assaltar desordenadamente as pessoas. Nesse caso, acontece uma situação de instabilidade institucional. Ou seja, nessa situação, o país começa a ter uma situação de crise. Por quê? Porque as polícias não conseguem fazer nada, os órgãos de segurança pública não conseguem fazer nada, e as pessoas estão desorientadas, revoltadas e fazendo manifestações. Nesse caso, há uma situação de crise institucional, há uma situação de instabilidade institucional. Nesse caso, pode ser decretado o chamado estado de defesa. Eu vou explicar de novo mais uma vez o que é. Ou quando existem situações de acontecer calamidades de grandes proporções de natureza. Mariana, por exemplo, vocês lembram, né, da situação da mineradora, da Samarco, né, em Mariana, em Minas Gerais? Aconteceu um desastre, uma calamidade de grandes proporções da natureza. Imagine, por exemplo, já tem algum tempo, situações de enchente. Imagine que determinada cidade ou determinado estado do país aconteça uma enchente. Começa a chover muito além do estabelecido não, né? Começa a chover muito além do estimado e cidades começam a ficar inundadas, cidades começam a ficar totalmente em estado de calamidade pública, porque as ruas estão encharcadas, começa a ter muita enchente e até pessoas começam a ficar expostas à situação de perigo. Quando acontecem essas situações, nesse caso, cabe ser decretado o estado de defesa. Nesse caso, cabe ser decretado o estado de defesa. E aí eu vou explicar, mas só para deixar claro, o estado de defesa é uma situação excepcional, é um estado de exceção que acontece justamente para ter que solucionar esses problemas. É um estado de exceção, é um estado excepcional que é decretado justamente através de algumas medidas para tentar recuperar ou para tentar de alguma forma solucionar essas questões nos locais dentro do Brasil. Então vamos colocar aqui, ó, artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para quê? Para preservar ou prontamente reestabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então é o seguinte, quem pode decretar o estado de defesa? Presidente da República. Ele tem que ouvir alguém? Ele tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos consultivos. Quando que o presidente pode decretar esse estado de defesa? Justamente para preservar ou reestabelecer em locais determinados a ordem pública
ou a paz social ameaçada por grave iminente instabilidade institucional ou quando houver calamidade de grandes proporções da natureza. O que o estado de defesa ele ajuda na preservação ou no reestabelecimento, por exemplo, da ordem ou da instabilidade institucional? Olha o que pode acontecer durante o estado de defesa. Pode acontecer o seguinte: pode acontecer restrições ao direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações. Pode haver restrições no sigilo de correspondência. Pode haver restrições no sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Pode haver ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então é o seguinte, gente. No estado de defesa, algumas medidas excepcionais, algumas medidas específicas podem ser tomadas, podem ser exercidas, visando justamente reestabelecer a estabilidade institucional e para tentar de alguma forma reparar ou tentar de alguma forma reestabelecer a situação de grande calamidade, de grande calamidade na natureza, beleza? No mais é isso. Vou só falar aqui com vocês o que pode acontecer também no estado de defesa. Na vigência do estado de defesa pode acontecer a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida. Será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultada ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. 2. Pode haver também, na vigência do estado de defesa, a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da sua atuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário, e é vedada a incomunicabilidade do preso. O preso não pode se manter incomunicável, ele tem direito de falar com seu advogado ou com alguma pessoa da família ou outra pessoa por este indicada. Beleza? Então essas são as situações de estado de defesa. Vamos falar agora sobre a situação de estado de sítio. Quando que cabe o estado de sítio? O estado de sítio ele é mais grave, ele é mais gravoso que o estado de defesa. Tá? O estado de sítio ele é mais grave, ele é mais gravoso que o estado de defesa. E por isso, algumas medidas a mais podem ser tomadas e alguns requisitos também são diferentes. Quando que acontece, ou quando que pode ser tomado o estado de sítio? O estado de sítio, então, é uma situação de anormalidade, é uma situação de excepcionalidade. Quando acontece, sabe aquela comoção grave de repercussão nacional, sabe aquela instabilidade institucional que aconteceu no estado de defesa? Se não resolver no estado de defesa, pode ser declarado o estado de sítio. Sabe aquela crise institucional, aquela instabilidade institucional, ou aquela instabilidade institucional que acontecia no estado de defesa? Sabe quando a ordem pública ou a paz social estão sendo ameaçadas por uma grave e iminente instabilidade institucional? Quando não são resolvidas no estado de defesa, podem ser resolvidas no estado de sítio. E a situação mais conhecida aqui de estado de sítio é quando é decretado ou declarado guerra, tá? Quando for declarado guerra contra o Brasil, ou quando o Brasil declarar guerra contra alguém, cabe estado de sítio. Então aqui, quem pode decretar o estado de sítio é o presidente da República. Ele, mais uma vez, ele pode ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Como o estado de sítio é mais grave,
como o estado de sítio é mais grave, nesse caso o presidente ele tem que solicitar permissão para o Congresso Nacional. O presidente tem que solicitar ao Congresso Nacional permissão, autorização para decretar estado de sítio. E quais são essas situações de estado de sítio? Essas duas que eu falei aqui. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprove a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Ou seja, se naquela situação lá que o pessoal tá quebrando tudo, se o pessoal tá destruindo tudo, se o pessoal tá depredando tudo, se as cidades, né, os estados no Brasil, eles estão com uma instabilidade institucional, nesse caso, se não resolveu no estado de defesa, pode resolver no estado de sítio, pode declarar estado de sítio para tentar resolver essa situação. Ou quando acontecer algum tipo de comoção grave de repercussão nacional. Ou quando houver declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Ou seja, quando for declarado guerra contra o Brasil ou quando o Brasil declarar guerra contra alguém, pode ser declarado o estado de sítio. No estado de sítio, o presidente da República, quando ele solicita autorização para decretar o estado de sítio, ele tem que relatar os motivos para o Congresso Nacional, e aí o Congresso Nacional vai decidir, né, se autoriza ou não o estado de sítio. E aqui só falar para vocês quais são as medidas cabíveis durante o estado de sítio. Olha, na vigência de estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Pode, gente, olha o que pode acontecer durante o estado de sítio. Pode as pessoas serem obrigadas a permanecer em uma localidade determinada, ou seja, impedir as pessoas de sair. Deter as pessoas em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime comum. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, ou seja, restrições quanto à inviolabilidade da correspondência e até das comunicações, tá, gente? Até das comunicações. Inclusive, por exemplo, liberdade de imprensa pode ser restringida. Pode haver suspensão da liberdade de reunião, pode haver busca e apreensão em domicílio, pode haver intervenção nas empresas de serviço público e pode haver requisição de bens. Pode haver requisição de bens. Beleza? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Gente, no mais é isso. A gente só tinha pouca coisinha para ver na nossa matéria. Nossa matéria acaba aqui. Eu quero agradecer vocês, tá, gente? Queria agradecer vocês por esse semestre, por a gente ter trabalhado junto. Foi um prazerzaço, né, ter trabalhado junto com vocês. Não conhecia a turma e foi muito bom conhecer vocês. E obrigado, tá, por terem sido assim, tão gentis comigo, por terem sido solícitos comigo, né, por terem sido tão gente boa comigo. Espero que de alguma forma, por mais que a gente esteja aí nessa forma, né, semi-presencial, nessa maneira online, a matéria possa ter sido passada, que eu possa ter colaborado, agregado para vocês em alguma coisa, que vocês possam reter alguma coisa aí, possam ter retido alguma coisa da matéria. Enfim, no mais é isso, gente. Queria agradecer muito vocês, dizer que foi um prazer. Espero que esse semestre, por mais difícil que tenha sido, a gente superou, a gente venceu, que tenha sido proveitoso em relação à nossa matéria, que vocês possam ter aprendido um pouco da nossa matéria. Não sei se todo mundo gostava de constitucional, mas que vocês possam, né, ter gostado um pouquinho esse semestre, tá, gente? Enfim, amo a vida de vocês e sabem o que precisar, pode contar comigo aí para o que precisar, não só como professor, mas como amigo, tá?
Não sei se quando a gente vai se encontrar, né, na faculdade, mas qualquer coisa que precisar, saiba que eu estou à disposição. E prazerzão tá com vocês. Beleza? Valeu demais, foi ótimo. E enfim, o mérito é todo de vocês. Esse semestre só aconteceu por causa de vocês. Se não fosse por causa de vocês, não teria sentido, tá bom? Valeu demais, gente. Muito, 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 muito obrigado. Amo a vida de vocês e desejo o melhor para vocês. Um ótimo Natal para vocês, tá? Ótimo Natal e um ótimo ano novo para vocês. Que Deus possa abençoar vocês bastante, muito, e que esse ano que vem seja melhor do que foi esse ano tão turbulento. Que Deus possa surpreender vocês nesse próximo ano, tá bom, gente? Valeu demais. Fica com Deus, tamo junto sempre. Abração. Fala, Léo. Rapaz, acabei de terminar o funcional lá, viu? Bom demais. Então é o seguinte, sexta-feira nós vamos, hein? Pode acordar aí. Umas 5h45 eu te chamo aí no zap aí. Já avisei o professor que você vai, viu? Lá é bom demais. Valeu, Léo. Abraço.